Olá, pessoal! Está no ar o canal Segredos do Mundo. Hoje o nosso assunto aqui é ufologia da cidade de Ponta Grossa, do Paraná. Hoje nós temos a presença do ufólogo Juliano Villilous. Antes de eu me apresentar, vou falar o currículo aqui do Juliano. Ele é detetive investigador de mistério, é radialista e locutor, professor de artes marciais, yoga e dança. Ele é o principal presidente-geral e coordenador-geral da AUP. Bom, Juliano, boa noite, o que você tem a dizer? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com você. Já fazia um tempinho que nós estávamos querendo fazer essa live aí, né? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho da história da ufologia. Sim. Na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, né? É isso aí. Bom, o Juliano, hoje aqui, gente, ele vai falar tudo que aconteceu na cidade de Ponta Grossa, o início da ufologia da cidade dele, né, Juliano? Nós vamos falar tudo isso hoje. Nós vamos te contar a história, como iniciou as pesquisas ufológicas aqui na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, né? Sim. Aí, Eduardo Cardoso, é isso aí. Alexandre também está aqui. E a Elaine estava aí, não sei se está ainda aí. E o meu amigo Fábio. Boa noite, é isso aí, a todos. Hoje o nosso amigo aqui, Juliano, vai falar sobre os casos de ufologia da cidade de Ponta Grossa, do Paraná. Na verdade, a gente vai fazer um pequeno resumo, né? Isso. Da história. Primeiro, a pessoa precisa saber a história da ufologia na cidade de Ponta Grossa. Exatamente. Então, se nós contarmos a história, né? Como que iniciou essas pesquisas aqui na cidade de Ponta Grossa, sim, nós vamos ter que remeter a um passado um pouco mais distante, né? Isso. Em jornais da cidade, né? Segundo a nossa amiga pesquisadora, historiadora Maria Isolde Waldman, né? Que também fez parte da nossa associação, né? Ela fez uma pesquisa ampla na cidade, aí, através dos jornais da cidade, que estão registrados na Casa da Memória. Ela encontrou, né, segundo esses jornais, aí, relatos, né, de casos ufológicos envolvendo objetos voadores não identificados em 1917. Sim. Certo? Então, a partir de 1917, já constava em nossos jornais aqui da cidade que esses objetos já haviam, né, e haviam aparecido aqui, já vinham fazendo visitas, né, não só em Ponta Grossa, mas na região dos Campos Gerais. Mas a ufologia, dita assim, pesquisas ufológicas envolvendo esses objetos, eles só foram iniciar a partir, né, de 1952, com a criação, né, da SPAA, Sociedade Pontagrossense de Amadores de Astronomia. Eu cito eles pelo seguinte: essa sociedade aí, ela foi fundada no dia 13 de setembro de 1952. Então, em relatos da cidade, como já havia a presença de OVNIs antes dessa data, eles acabaram criando esse grupo, né, para divulgar a astronomia e por debaixo dos panos, né, porque naquela época não era muito comum a gente sair por aí divulgando que é um pesquisador, um investigador do fenômeno OVNI, né? Sim. Naquela época já era um pouco mais tratado com um pouco mais de preconceito. Então, essa sociedade, né, ela foi fundada no dia 13 de setembro de 1952, com o objetivo de divulgar a astronomia na cidade de Ponta Grossa e também pesquisar casos envolvendo objetos voadores não identificados. Então, nós temos aí, né, antes dessa data, nós não temos registros para confirmar se existia algum pesquisador, algum grupo que pesquisasse antes dessa data. Mas nessa data,
a partir de 52, nós temos certeza aí, né, com esse grupo de pesquisadores aí, que pesquisavam e divulgavam astronomia, eles também eram envolvidos em pesquisas ufológicas. Esse grupo, né, de astronomia, ele ficou presente na nossa cidade até 1974. Em 1974, a sociedade, ela, digamos, declarou um fechamento. Ele doou os seus bens, né, a toda a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que a partir daquela data assumiu, né, tanto a sede que eles tinham, né, eles tinham recebido uma sede, né, eles tinham formado uma sociedade ali, tinha membros, e a partir dessa data, de 74, ficou sobre, né, ficou sobre a tutela ali, né, dessa associação da Universidade Estadual de Ponta Grossa. De 74 para cima, claro que houve vários casos de ufologia envolvendo Ponta Grossa, nunca deixou de registrar objetos voadores, até hoje registra. Então, a partir dessa data, nós não sabemos também, de 74 até 89, foi a data que eu iniciei, né, na ufologia, não sabemos se existia ou se existiu outro grupo de pesquisas ufológicas. Então, eu vou contar a minha história, a história que eu sei, né? Então, se houve outros pesquisadores, outros grupos aí que eu não sei, né, que possam compartilhar conosco, né, e possam me perdoar a não divulgação. Então, eu estou contando a história, né, da nossa ufologia, conforme eu tenho conhecimento. Sim. Então, a partir de 89, eu tinha 15 anos, quando tive a oportunidade de avistar o primeiro objeto voador aqui na cidade de Ponta Grossa. Sim. Até então, eu apenas era digamos, um entusiasta, né? Eu ouvia dizer muito sobre histórias de OVNIs, né, de discos voadores, entre outros mistérios que Ponta Grossa tem, né? Sim. Mas até então eu não tinha visto nenhum OVNI, né? Então, eu apenas era um espectador, né, que gostava dos mistérios, mas até então não tive oportunidade. Mas aos meus 15 anos de idade, no bairro onde eu moro, né, que é Santa Luzia, na região do Chapada, em Ponta Grossa, no Paraná, eu tive a primeira oportunidade de ver um objeto ao qual eu não pude identificar qual era, mas eu pude ter certeza que não era um avião, não era um balão, não era nada conhecido, porque o objeto fazia movimentos, né, de subir, descer, ir para o lado esquerdo, ir para o lado direito, e numa velocidade enorme, de repente ele sumiu. A partir dessa data, né, que eu considero o meu início na ufologia, eu comecei a ser um pesquisador independente. Né? Não era fácil fazer pesquisa naquele tempo, porque não existia internet aqui para cá, né? Não existia o celular, então era difícil, a gente tinha que ler muitas revistas. Né? Na época eu era muito entusiasmo do assunto, pesquisava em livros, né? Procurar outras pessoas, mas não era fácil. Não era fácil porque também a mentalidade da cidade, das pessoas, era muito mais fechada do que agora, né? Exatamente. Então, se saísse divulgando por aí, para qualquer lugar que a gente fazia pesquisa de OVNIs, né? Mas, na realidade, o termo popular que as pessoas usam é um termo incorreto. Falar disco voador, eu pesquiso disco voador. Não. É um termo incorreto pelo seguinte, pessoal. Nem todo OVNI é em forma de disco, entendeu? Aqui na nossa cidade já houve vários avistamentos de diversas formas de objetos voadores não identificados. Então, como eu estava relatando, né, a partir dessa data, eu fiz várias pesquisas solitariamente, até que, em 1995, no dia 1º de janeiro, eu criei, juntamente com outras pessoas que eu encontrei no decorrer da caminhada solitária, né? Encontrei outras pessoas
e criei o primeiro grupo de ufologia aqui em Ponta Grossa. Não foi um grupo registrado, como a nossa associação é, mas foi um grupo informal, entre amigos, entre pessoas que gostavam de pesquisar ufologia, né? Intitulado GPU-PG, Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa. A partir do dia 1º de janeiro de 95, nós criamos esse primeiro grupo. No decorrer dos anos, a gente foi encontrando outros grupos pela cidade, como a Sociedade para Estudo de OVNIs, né? O Terra UFO, o GPU-PG, né? Existia o GUP também. E todos esses grupos a gente se reunia, fazia reuniões, a gente fazia a famosa vaquinha para fazer vigílias, porque nem em nenhum momento, né, as nossas pesquisas tiveram apoio financeiro, nem governamental, nem estadual e nem particular. Quem sempre custou as nossas vigílias, nossas pesquisas em campo, né, fomos nós mesmos. Então, devido a essa necessidade, né, em 2004, a gente se reuniu, a gente criou uma associação que é chamada ALP, né, Associação Ufológica Ponta-Grossense, que até hoje, né, ela existe. A gente criou ela com o CNPJ, a gente foi no cartório, fez todos os procedimentos legais. Então, a Associação Ufológica Ponta-Grossense é uma das únicas no Brasil registradas em cartório. Até que na época, que é quando a gente foi fazer esses registros, né, o pessoal lá da Receita Federal não sabia em que categoria nos colocar. Para você ver o quanto que era raro um grupo, né, fazer uma associação. Então, a associação ela foi criada com os membros dos outros grupos que existiam, entendeu? Entendi. Então, aí começou a história da ufologia, né? Mas até então, quando eu só tinha um grupo, né, que eu tinha conhecimento, que era o meu, a gente fez muitas entrevistas em rádios, a gente fez várias divulgações, inclusive a gente conheceu a dona Maria Isolde Waldman, que é escritora, professora, historiadora, né? Naquela época ela era diretora da Biblioteca Pública. Foi numa dessas que a gente conheceu ela, que a gente foi colocar um cartaz para fazer a divulgação do nosso grupo, que ela se interessou, né, pela ufologia, porque ela já tinha um interesse pessoal dela, ela já tinha experiências, né, do que já tinha acontecido com ela, mas ela não sabia para quem contar. Então, ela teve aquele apoio nosso, né, como nós sempre apoiamos os nossos, né, as nossas pessoas que faziam parte do grupo, as pessoas que tinham relatos para nós. Nós sempre tivemos aquela necessidade e capacidade de manter em sigilo. Porque, tanto na época, quando eu comecei a ufologia, não era fácil. Os próprios familiares achavam que a gente estava deslizando na maionese, falando alguma coisa, né, que não existia. Hoje em dia, não há como negar o fenômeno. Vamos dizer, claro, o fenômeno não há como negar. Hoje a mídia é maior, né? Existem diversas provas aí, né, consideradas, não só pelos testemunhos de pessoas, né, mas como aí forças aéreas, como a do Brasil, dos Estados Unidos, entre outros países, que já liberaram alguns documentos, né? Mas eu não estou aqui afirmando para vocês que esses OVNIs sejam de origem extraterrestre. Seria, né, uma imprudência minha, não faz parte da nossa associação sair divulgando assim. Por quê? Né, para grandes afirmações, você tem também ter uma prova bem, né, bem concreta, bem contundente. E o que existe muito aí na ufologia de hoje em dia são muitos fakes misturados com verdades. Então, por isso que a ufologia hoje em dia não é levada muito a sério, porque há muitos filmes de fotos, filmagens feitas aí para degrenir a imagem da ufologia. Essas fotos falsas e filmes fakes são identificados, né?
todo mundo pense que o fenômeno não existe, que é uma brincadeira, que é algo da cabeça das pessoas. Não, não devemos pensar assim. Um bom pesquisador, dentro do ramo da ufologia, né, eu já gosto de não usar muito o termo ufólogo, né, eu já gosto de usar o termo mais detetive do impossível, né, caçador de mistérios, investigador do fenômeno OVNI, porque o fenômeno, ele existe, pessoal. Não há como negar. Agora, o que nós devemos proceder é a origem desses objetos, que são diversas. Há diversas origens, há diversas teorias, cada um tem a sua. Eu, por exemplo, não deixo a minha crença pessoal interferir nas nossas investigações. A gente não pode fazer isso. Cada um tem uma crença, cada um tem um pensamento, uma teoria sobre esse fenômeno. Dentro da associação, né, existiu diversas pessoas ali com diversos pensamentos diferentes, mas a gente sempre procurava se respeitar. Cada um com o seu pensamento, cada um com a sua teoria, e a gente corria atrás das pesquisas para saber, para tentar provar a sua teoria, né? Cada um tem que tentar provar a sua teoria. Até mesmo na ciência, há coisas que são teorias, né? Até que se prove o contrário, né? Então, assim que começou a nossa história dentro da ufologia. Então, houve diversas, né, grupos ali, que formamos várias ligas, né? Deu várias discussões, porque esses grupos eles tinham pensamentos diferentes, né? Até que em 2004 nós conseguimos formar essa associação, registrar em cartório, e até hoje, né, nós existimos aqui na cidade de Ponta Grossa, só que a maioria dos pontagrossenses, infelizmente, não sabe, né, não é pouco divulgado, é pouco valorizado. Nós temos que ter em mente que Ponta Grossa, no estado do Paraná, é uma das cidades com maior incidências de aparições de OVNIs, né, no Paraná e no Brasil, e talvez no mundo. Só que é pouco explorada, pouco divulgada. Então, nós estamos aí fazendo um grande trabalho agora, né, dentro da ufologia, né? Apesar de ter alguns imprevistos, como eu já falei para você, né? Um dos imprevistos financeiros é uma coisa que nos impede muito de avançar nas pesquisas. Sim. Né? Porque para que as pesquisas tivessem mais avanço, né, tivessem mais resultados, teria que ter, né, um incentivo. Mas, infelizmente, no Brasil, nós não temos incentivos, né, de pessoas aí em relação à ufologia. Por quê? Porque foi pregado aí dentro da ufologia, né, muita coisa fake, muita coisa falsa. Aí, quando você vai apresentar um projeto para os nossos governantes, né, para os nossos ali representantes, né, eles ficam com o pé atrás. Eles sempre ficam com o pé atrás porque a ufologia ela sempre foi tratada assim por causa disso que eu falei para vocês, pessoal. Sim. Há muitas coisas falsas misturadas com coisas verdadeiras. Então, a gente tem que separar o joio do trigo. E, para isso, a gente tem que ir a campo. Não há outra alternativa. Alternativa. Exatamente. Não podemos ficar só sentadinho na cadeirinha, né, debaixo, né, do bem bom, na sua casa, né, assistindo os vídeos, pedindo fotos, né, e vídeos de ufologia, de fenômenos, se a gente próprio não botar a mão na massa e não for atrás das pesquisas. Entendeu? É assim que funciona a ufologia. O coração da ufologia é a pesquisa em campo. Infelizmente, de uns anos para cá, a maioria, né, das pesquisas em campo está sendo deixada de lado, né, está sendo trocada por pesquisas através da internet. Coisas da internet a gente não pode confiar 100%. Infelizmente, a realidade é essa. Né? Então, a AUP, Associação Ufológica Pontagrossense, ela tem como objetivo, né, desde o seu início,
é uma entidade sem fins lucrativos, mas cujo objetivo é a pesquisa, a divulgação do fenômeno OVNI. Fenômeno OVNI, gente. Não somos caçadores de ET, não somos entusiastas, né? Nós somos pesquisadores, nós investigamos casos aqui em Ponta Grossa que pessoas juravam de pé junto que eram naves alienígenas, né, discos voadores, etc. Mas a gente descobriu que eram coisas naturais, que a pessoa, não por a pessoa estar mentindo, mas por falta de conhecimento, por falta de pesquisas, né, por falta da pessoa não conseguir identificar o que era no momento, né, ela colocou assim. Então, é como eu sempre falo, não podemos, numa pesquisa séria, envolvendo o fenômeno OVNI, deixar que nossas crenças pessoais ajam, né? Não podemos agir somente ali com a fé. Ah, não, isso aqui é extraterrestre, ponto. Não, nós temos que investigar a fundo, nós temos que saber, tintim por tintim, até as últimas consequências, né? Exatamente. Tentar desmistificar é a primeira procedência que um bom investigador do fenômeno OVNI tem que fazer. Ele tem que ir já assim, pensando assim, não, eu vou lá e vou identificar o que é. Né? Na ocorrências que eu investiguei aqui na cidade de Ponta Grossa, eu tive a oportunidade de ver muitos objetos voadores não identificados. Mas eu nunca tive a oportunidade de afirmar corretamente se esses objetos eram de procedências extraterrestres. Sim. Mas eles tinham movimentos, né, que não faziam parte das nossas aeronaves, eles tinham, né, esse procedimento. Sim. Exatamente. Então, o que nós podemos falar sobre a ufologia? A ufologia em Ponta Grossa, ela está correndo solta, né, desde essa época. Eu posso afirmar para vocês aí que a ufologia, né, que os objetos voadores não identificados aqui na cidade, elas continuam aparecendo, com pandemia, sem pandemia, infelizmente, né, esses objetos, eles não respeitam tempo chuvoso, aparecem em tempo chuvoso, já foi relatado em tempo chuvoso, em tempo de sol, em tempo de frio, em tempo de pandemia, né, em qualquer circunstância, esses objetos aparecem. Quando menos você espera. Aliás, quando você está prevenido com uma câmera de filmar, esperando que eles apareçam, parece que eles sabem exatamente que não devem aparecer. Não deve aparecer, né? Mas a gente já teve vários casos aqui, né, envolvendo esses objetos. Sim. Alguns casos eu até coloquei aí como arquivos X, né? Sim. Casos ufológicos pontagrossenses, porque eu utilizei esse termo. Porque alguns casos que foram investigados, até hoje não tem explicação. Então, esses casos eles vão ser investigados novamente, nós vamos fazer uma revisão de vários casos importantes aqui na nossa cidade. Houve casos aqui de abdução de pessoas, houve caso aqui, né, um mais famoso, que já foi citado na internet, né, nosso amigo Paulo César Oliveira, de Apucarana, ele pesquisou esse caso, chamado caso Júlio César Murmel, né, onde que esse senhor foi abduzido, né, por seres, né, que ele achou ser extraterrestres. Foi entregado para ele uma pedra. Né, isso aí está bem fotografado, bem documentado. Né, é um caso importante, que não vem ao caso agora para nós detalharmos ele, né? Mas numa outra oportunidade, com certeza, nós faremos isso, né? Porque o nosso tema hoje é apenas para expandir um pouco do conhecimento, né? Como surgiu as pesquisas ufológicas na cidade de Ponta Grossa. É o que nós estamos fazendo. Sim, vou colocar aqui. Ô, pessoal, então tem pessoas aqui chegando agora. O Juliano está contando toda a história ufológica da cidade de Ponta Grossa do Paraná.
Bom, chame seus amigos, mande o link para as pessoas assistirem nesse momento ao vivo. É mais isso, né? Juliano, você vai querer falar alguma coisa sobre o Dharma agora, nesse momento, ou do turismo? Não, isso eu vou deixar para o final, né, sobre os nossos projetos. Os projetos Sim. que nós temos eu vou deixar para o final. Eu gostaria mais um pouquinho de Sim. dar uma ênfase assim, nos casos aqui importantes que nós tivemos na nossa cidade. Como eu Sim. tive a oportunidade de participar de várias vigílias ufológicas, né, vários casos ufológicos aí citados na cidade de Ponta Grossa, um dos casos mais importantes que eu já citei aqui, que nós Sim. vamos entrar em detalhes uma outra hora. Eu pesquisei também, tive a oportunidade de pesquisar o caso do caseiro, né, aqui, que mora num bairro próximo aqui, tinha uma fazenda, uma chácara chamada Chácara Santa Rosa, né? Sim. E daí, esse chacreiro, né, ele foi perseguido por um objeto voador não identificado. Nossa. Na época, ele tinha um outro pensamento, né? A gente não pode culpar a cultura das pessoas, os pensamentos, as ideias que as pessoas têm. Na cabeça dele, quando ele foi perseguido por esse objeto, né, que foi no dia 27 de fevereiro de 1999, né, esse senhor, né, que ele era chacreiro na casa, para ele, né, no conceito dele, ele tinha sido perseguido aí pelo Boitatá. Boitatá, para quem não sabe, é uma lenda que existe aí no Brasil, né? Então, para ele, né, ele tinha sido perseguido por essa bola de fogo, ele estava retornando para a chácara, né, ele estava aqui na Santa Luzia, que é o bairro próximo a essa chácara, ele estava retornando para a casa dele, lá na chácara, onde ele era caseiro, quando ele se deparou, né, com esse objeto que perseguiu ele. Ele chegou aqui meio que abalado psicologicamente, a mente dele estava a 1000 por hora, né? Ele estava apavorado, falando, não, porque eu fui perseguido por Boitatá, vocês têm que ir lá. Eu e mais 2 amigos meus que faziam parte, né, do nosso primeiro grupo de ufologia, né, do GPUPG, estávamos ali no ponto de ônibus conversando quando esse senhor chamado Lorimir, né, tanto que é o caso Lorimir, o nome da investigação que a gente fez, esse senhor chegou apavorado, dizendo que tinha sido perseguido. Nós fiquemos com o pé atrás, porque um bom pesquisador sempre tem que ficar com o pé atrás. Mas, na época, ele insistiu tanto para que a gente fosse lá no local, e a gente ligou para um outro amigo nosso, que na época tem um outro grupo, né, chamado GUP. Sim. Grupo Ufológico Ponta Grossense. Ele era de Varginha, né? Esse pesquisador, ele era de Varginha, ele veio para Ponta Grossa aqui, trabalhar aqui no Sheriff's Company, né? Ele veio morar em Ponta Grossa, fundou esse grupo chamado GUP, né? Grupo Ufológico Ponta Grossense. E na época que eu estava fazendo divulgações na rádio, eu tive a oportunidade de conhecer ele, o grupo dele, e a gente fez uma união de pesquisas aí. Aí a gente ligou para ele. Infelizmente, né, na época, não tínhamos um carro apropriado para ir ali na hora. Ligamos para ele, ele pegou o jipão dele e veio. Sim. Né, veio, mas nós fomos lá, não com o intuito de ver alguma coisa, nós fomos com o intuito de levar o caseiro, né, para a sua casa, que estava apavorado, né, e para ver o local aonde ele tinha sido visto o objeto, e o objeto perseguiu ele. Nós fomos com essa intenção, né? Chegando no local, nós deixamos o Jeep numa curva e descemos até o local que esse senhor diz ter visto, né, esse objeto. Chegando perto desse local, qual foi a nossa surpresa? Esse objeto ele ainda estava acima do poste, mas não era um poste de eletricidade, era um poste de madeira na época. Ah, de madeira. Era um poste de madeira na época, não havia fios de eletricidade, era só o poste que estava lá, né? E daí, para nossa surpresa, esse objeto ainda estava lá. Que Jesus! No início, esse objeto ele tinha do tamanho de uma bola de tênis, acima do poste. Ele estava um meio metro acima do poste de luz, era do tamanho de uma bolinha de tênis, na nossa visão, né? Isso foi que ano, mais ou menos?
Foi no dia 27 de fevereiro de 1999. Tanto 99. Foi uma matéria que a gente fez, né? Sim. Uns dias antes, né? Sim. Já havia relatos de pessoas aí, né, na região que viram objetos voadores. Sim. E tinham nos passado. Mas aí o que aconteceu? Ao depararmos com esse objeto, né, que ele era do tamanho de uma bola de tênis, no começo, nós pegamos uma lanterna e pisquemos a lanterna 3 vezes. Esse objeto respondeu. Ele respondeu às piscadas da lanterna e ele ficou maior. Né? Do início, ele era do tamanho de uma bola de tênis, depois ele ficou do tamanho de uma bola de basquete. Misteriosamente, esse objeto piscou 3 vezes, né, como respondendo o nosso sinal de alerta ali da lanterna. E, infelizmente, né, nós tiramos algumas fotos, mas naquela época, né, não era foto de celular, não era uma foto, né, digital, era com aquelas câmeras, com aqueles filmes, né, né, da Kodak lá, que poderiam queimar facilmente, e foi isso que aconteceu. Ao tirarmos a foto do objeto antes dele sumir, porque ele sumiu misteriosamente, né, ele não decolou, ele simplesmente apagou. Interessante. Né, depois dele ter ficado desse tamanho. Então, nós tiramos as fotos, fomos revelar no dia seguinte e estava tudo queimado o filme. Era aqueles filmes de 36 poses, né, que existiam, né? Então não pegou mesmo, né? Não era fácil, entendeu? Então, esse foi um dos casos mais impressionantes também, porque eu tive a oportunidade de ver esse objeto, né? Na distância, digamos que de mim, assim, para esse objeto, estávamos 5, 6 metros do objeto. Né? Não deu para tirar uma foto, então não pegou mesmo as fotos? Não pegou. Foi tirado mais de uma foto, infelizmente o filme todo ele, né, queimou. Daí o que aconteceu? No outro dia, de mistério, ó, no outro dia a gente voltou no mesmo local, né, para ver se tinha algum vestígio estranho. Existia, né, nesse poste aí, né, de madeira, uma casinha de João de Barro. Até aí não tem mistério nenhum, né, uma casinha de João de Barro. Mas o que é que tinha de mistério nessa casinha de João de Barro? Ela estava meio destruída. E quando um amigo nosso, que também fazia parte do grupo, subiu lá, adivinha o que foi encontrado? O quê? Havia um passarinho morto lá. Havia um passarinho, mas não era o João de Barro, não, gente. Era um bem-te-vi. Estava morto, sem cabeça, sem as pernas, e como se alguma coisa que viesse de cima queimasse ele. Entendeu? Estava queimado. Coitadinho. Então, aí fica um mistério. Né? Então, a Chácara Santa Rosa, depois a gente teve a oportunidade de fazer várias outras vigílias nesse local. Mas como não era algo assim bem simples de se fazer, porque requeria, né, a maioria dos nossos pesquisadores não estavam trabalhando no momento, né? Era só alguns. Então a gente fazia assim, não todo final de semana, né? A gente se reunia, fazia uma famosa vaquinha, ia até a chácara, fazia lá uma vigília, né? E em diversas oportunidades a gente viu, né, vários objetos. Por quê? Era difícil naquela época tirar fotos desses objetos, eles apareciam, né, muito alto. E o nosso equipamento, infelizmente, naquele tempo, né, não era apropriado para pegar esse tipo de objetos, né? Então, nós tivemos muitas dificuldades, né, em registrar, né? Mas nós temos aí, né, para quem ficar um pouco curioso em querer saber, né, eu tenho um endereço aí que é facinho para a pessoa encontrar, né? É só ir lá no Google Chrome, digitar aí AUPPG, tudo junto. AUPG, tudo junto. Vai encontrar um blog nosso, né? Um pouquinho um antigo esse blog nosso, mas tem várias informações lá. Tem várias fotos de né, umas vigílias que a gente fez, né? Inclusive as últimas vigílias que a gente fez foi em 2015, né? Porque depois de 2015 eu dei uma parada aí, porque além da ufologia, né, eu não trato a ufologia como uma profissão, né, como um hobby, né, tanto que eu não ganho nada dentro da ufologia. Eu comecei a fazer outros trabalhos, né, porque, para quem não sabe, eu trabalho como professor de técnicas marciais, né,
Eu sou professor também de técnicas de yoga e técnicas de dança. Tudo isso eu uni num só projeto, né? Tudo isso a gente criou juntamente com o professor Maximiliano Ribeiro da Cruz. Sim. Né? A gente criou o Yoshido. Yoshido é uma metodologia que é estritamente prática, né? De diversas técnicas marciais e exercícios biológicos. Eu também tenho, né, o meu ganha-pão também fazendo vinhetes, né? Porque eu sou apresentador, locutor, radialista, né? Mas o que eu estava fazendo nesta época, a partir de 2015, que foi a última vigília que a gente fez, né? Eu estava lidando aí com os eventos. Agora que nós estamos retornando novamente, né? Estamos reorganizando a Associação Ufológica Ponta-Grossense, até fazer convite aí para as pessoas que queiram fazer parte, né? Nós vamos deixar aí no final aí um número do telefone, nós vamos deixar aí, né, um Face para as pessoas procurar-nos, né? As pessoas que quiserem fazer parte da associação que faz aqui, não somente de Ponta Grossa, mas de toda parte do Brasil. Nós temos que fazer uma conexão, pessoal. Nós temos que ser pesquisadores, mas não pesquisadores independentes. Nós temos que ter uma união. A união faz a força, né? Como já dizia. Então, temos que fazer isso. E dentro do nosso sistema de pesquisa, né, nós temos vários projetos aí, que a associação ela tem vários projetos. Inclusive, um dos projetos, ela se chama Rede OVNI. São para as pessoas se cadastrarem, né? A pessoa, ela pode... Por exemplo, você vai fazer uma vigília, mas você não pode ficar 24 horas ligado, né? Porque você tem seu trabalho, você tem suas atividades. Mas você pode ficar um tempinho, né? Desse seu dia, 24 horas, você pode ficar de olho nos céus. Então, essa rede OVNI, ela vai funcionar da seguinte maneira. As pessoas vão se registrar, né? As pessoas vão criar um elo ufológico, um elo de uma rede ufológica, e quando ela avistar algum objeto, ela vai passar para os demais, né? Localidade. Estou vendo um objeto aqui na região sul, se dirigindo para o norte. Será que vocês estão vendo aqui? Eu estou na cidade aqui de Ponta Grossa, no estado do Paraná, entendeu? Assim que vai funcionar a rede OVNI. É um projeto que nós vamos colocar, né? Faz parte de um dos nossos projetos. Outro projeto que nós estamos querendo implementar aqui na cidade de Ponta Grossa, mas ainda vamos contar com o apoio de várias pessoas ainda, é um projeto bem, né, polêmico, porque eles vão falar que é algo, né, surreal. Mas o fenômeno, como eu já falei, ele existe. O que nós teremos que fazer aqui na nossa cidade é divulgar a nossa cidade como um dos locais, né, que tem maiores incidências ufológicas, ou seja, de aparições de OVNIs. Nós vamos fazer aqui na cidade, implementar mais adiante, o ufoturismo. Aqui na nossa cidade, na cidade de Ponta Grossa, então, a gente faz o seguinte, existe três lugares, Eduardo, que mais aparece OVNIs aqui. É a região do Chapada, é a região do Alagados e a região do Parque Vila Velha. Inclusive, o Parque Vila Velha as regiões principais. É um ponto turístico. Se você fizer a ligação desses locais numa linha imaginária, dá um triângulo. Agora, não me pergunte por que esses objetos aparecem mais na nossa cidade, assim, nesses locais. Porque ainda não sabemos. Nós vamos ter que investigar isso, né? A gente está, inclusive, fazendo umas novas investigações aqui na nossa cidade. Eduardo, eu queria falar sobre isso um pouquinho. Isso, pode falar. Sobre a rede, suposta rede de túneis que foi passado aí na internet por ufólogos, por pesquisadores aí. Essa história, ela começou, né, nos Estados Unidos, foi divulgado em alguns canais aí, né, que eu não vou citar, né, todo mundo sabe aí, que existe, segundo esses canais, uma rede de túneis na América do Sul, no Brasil, né, no Paraná, inclusive na nossa cidade, que foi citado, né, em vídeo aí. E a gente, como é curioso, a gente foi atrás. Nós não somos pessoas que ficam
crentes, apenas crentes, e não somos descrentes. Nós somos umas pessoas que gostam de investigar e ver o que tem de fundo de verdade. Então, nós fomos atrás dessa rede de túneis que supostamente existia aqui na nossa cidade e descobrimos várias informações. Informações bem importantes que vão ser divulgadas não agora, porque nós ainda estamos no meio das investigações. Mas o que eu posso citar? Que essa rede de túneis, ela existe. Ela existe. Ela está envolvida aí com civilizações antediluvianas. Ela está envolvida aí com um segmento da igreja, né, chamado jesuítas, até um termo polêmico com os né? Eu não posso dizer essa palavra aqui, senão vão cortar a tua live, né? Aqueles caras lá da Segunda Guerra Mundial, né, que tinham objetivos aí obscuros, estão ligados também a esses túneis. Supostamente esses túneis aí falam, né, que foram usados e são usados aí para fazer coisas, né, com os pequenos, né? Isso aí é uma outra história aí, que eu não quero entrar em detalhes aí, porque é algo polêmico. O que nos deixou curioso foi mesmo, né, serem citado a cidade de Ponta Grossa como um desses locais. Nós fomos atrás, nós estamos indo atrás e nós estamos pesquisando. Então, o que eu posso dizer para vocês é que essa rede, ela existe. Agora, o que existe, gente? Nós temos que separar o joio do trigo. Não podemos chegar aqui, infelizmente, sem provas, né? Sem nada nas mãos, só com a palavra, e falar, gente, até existe uma rede de túneis que é usada aí pelos, né, pela cabala negra aí, né? Lembrando que o Juliano, ele é investigador não só apenas de fenômenos OVNIs, e também de mistérios, tá, gente? Ele falou isso também na live. A gente investiga todo tipo de mistério. A Associação Ufológica é uma coisa, eu estou aqui falando por mim, não pela Associação Ufológica Ponta-Grossense. Porque a associação, ela tem como objetivo, né, a pesquisa, a divulgação do fenômeno OVNI. Mas eu, Juliano Virilose, né, eu sou um detetive do impossível. Eu gosto de pesquisar coisas que parecem impossíveis. Eu gosto de investigar mistérios. Desde pequeno, eu sempre me dediquei a isso. Eu também gosto de outras coisas, além de fenômenos OVNIs, também gosto. Isso aí, mas tudo está envolvido, né? Tudo está envolvido. Tudo tem uma ligação. Basta a gente ir atrás. O que eu posso dizer para vocês, pessoal? A gente tem que ir atrás, não podemos ser apenas um crente ou um descrente, porque existem categorias de pessoas diferentes. Existe aquela pessoa que é totalmente descrente, mas ela nunca foi atrás, nunca procurou pesquisar nada, ela somente é que é um crítico de plantão que fica nos criticando, mas quando pergunta para ela, mas escuta aqui, você foi atrás lá das informações, você foi buscar essas informações, você foi pesquisar? A pessoa diz não. E existe aquele outro acomodado também, que é um pesquisador, né, chamado acomodado, porque é um crente que só fica atrás do computador, não vai atrás e acredita em tudo. Também não podemos ser essa pessoa. Nós temos que ter o pé no chão. Um bom pesquisador, ele tem que ter, né, o pé no chão, ele tem que estar sempre em cima do muro, até que se prove ao contrário. É ou não é? Então, entendeu? E o termo, já vamos falar o termo correto. Nós, da Associação Ufológica Ponta-Grossense, pesquisamos OVNIs. OVNIs, abreviação de objeto voador não identificado. Não identificamos. Sim. Né? Então, é classificado como OVNI. Caso contrário, como eu já falei para você, nós investigamos diversos casos aí, onde a gente descobriu, né, que eram fenômenos naturais. Balão, meteorito, satélite, avião, até avião as pessoas confundem. Drone, né? Então é difícil aí para a pessoa sempre afirmar, sim, né, se é sim ou não. Nós temos que estar com os pés no chão, ir atrás do fenômeno, claro, pesquisar. E nós fazemos esse projeto Dharma. Eu gostaria de falar sobre o projeto Dharma. O projeto Dharma, a Escola de Mistérios, é um projeto que eu e mais o
Paulo César Oliveira e mais alguns amigos nossos, vamos fazer dentro, né, dentro ali dos nossos conhecimentos, de conhecimentos de outras pessoas, a gente vai abrir uma escola intitulada, né, Projeto Dar, uma escola de mistérios. O que será a escola de mistérios? Será algo para a gente pesquisar, estudar, divulgar coisas que não são ensinadas em escola, né, normais. Não é divulgado na mídia. É aquilo que estará, né, não escrito em livros, entendeu? Isso. Esse conhecimento é um conhecimento dos mistérios que tivemos na antiguidade, tivemos e sempre teremos, mas para isso a gente tem que ter um bom senso. Em sociedades secretas, né? Há conhecimentos que são ali, né, de sociedades secretas que a gente vai divulgar. A gente vai divulgar, a gente vai ensinar as pessoas que tiverem interesse, é claro, né? Lembrando que o Paulo César estava aqui ontem gravando com a gente. Juliano está em parceria com ele, né? Nós estamos em parceria aí com o Paulo César Oliveira, né? Juntamente com o nosso amigo Raulzito, que é o cover do Raul, o melhor cover do Raul do Brasil. Está junto conosco nas investigações, né, até aqui na cidade de Ponta Grossa. Né, eles são de Apucarana, né, nós somos aqui de Ponta Grossa. E o professor, né, Dirceu Klemba, que vai estar fazendo uma live, né? Vai estar gravando aqui domingo, tá, gente? Ele é muito bom. Casos de Ponta Grossa. Pesquisador de ufologia, gente. Em breve ele vai estar fazendo uma live aqui com o Eduardo, né, trazendo informações de Ponta Grossa, casos de Ponta Grossa. Então, o que eu tinha para dizer, né, Eduardo, era mais, assim, um explanamento, né, como surgiu, né, porque há muita curiosidade das pessoas que ficam nos perguntando, mas como que surgiu essa pesquisa no Paraná, principalmente em Ponta Grossa? Então, eu já estou dando as explicações aí para essas pessoas que nos fizeram essas perguntas, né? Faltando 4 minutos para dar 50 minutos, pode ir já para as perguntas, Juliano? Por enquanto só tem 3. Pode ir? Pode fazer as perguntas. Vamos lá, vamos pegar primeiro do meu amigo aqui, o Fábio. Primeiro, que ele foi o primeiro, peraí. São 2 do Fábio, tá? Então vamos nessa aqui. Nos dias de hoje, estão ocorrendo avistamentos no centro de Ponta Grossa. Por que estão ocorrendo em vários avistamentos nas áreas urbanas? Na sua pergunta, por que acontece em áreas urbanas, Juliano? Então, não é só agora, não é só somente nos dias de hoje. Sempre houve, né? É que eu não pude separar aqui o material, mas certamente o Dirceu, ele vai separar. Houve relatos aí em jornais da nossa cidade que foram encontrados pela pesquisadora, historiadora Maria Waldman, que mostra que esses objetos não é só de hoje que andam aparecendo no centro, nas regiões urbanas. Eu estou falando mais da nossa região, né, de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Então, eu posso falar pela nossa cidade, pela nossa região. Esses objetos, eles sempre apareceram. Sim. Nós que estávamos distraídos e não observávamos, né? Esses objetos, eles estiveram sempre presentes, né, de épocas remotas, né, da época pré-histórica, eles sempre tiveram presente, né, entre os humanos aí, fazendo aparições. É claro que essas aparições, elas vão ser interpretadas dependendo da mentalidade e da crença de cada um. Verdade. Né? Na antiguidade, lá, eles apareciam, né? Eles tinham uma interpretação diferente. Inclusive, teve aqui o pastor Eduardo, né? Que fez uma explanação aí sobre essas aparições da Bíblia, que eram interpretadas de um jeito. Então, esses objetos, eles sempre tiveram presentes. Aqui em Ponta Grossa, como eu já falei, eles aparecem no centro da cidade, eles aparecem em bairros, mas existem 3 lugares que eles mais aparecem, que é a região, né, do Chapada, que faz parte do bairro onde eu moro, né, do Santa Luzia. O Santa Luzia, a região Chapada, que é composto de vários bairros. Eu não duvido. Tem a região do Alagado, né, que é a nossa represa, aí, onde a gente extrai a água, né, para abastecimento, é um dos lugares aí. Toda a região do Alagado ali também é bem visitada por esses objetos. Tivemos uma oportunidade, né, de fazer uma vigília lá, né, e é onde a gente constatou o aparecimento de 21 objetos.
nós já estávamos quase desistindo de fazer uma mini vigília lá, porque ao chegarmos lá, começou uma chuvinha uma garoa bem fininha. Nós falamos, mas agora já estamos aqui, vamos ficar, né? Vamos ver se passa essa garoa. E, felizmente, nós ficamos e tivemos a oportunidade de ver esses objetos. Só como esses objetos apareciam muito ao longe, né? Sim. Não tivemos a capacidade dos nossos equipamentos capturar esses objetos. Mas a gente via a olho nu, bem ao horizonte, esses objetos se materializando. Então, eles começaram a se materializar às 9 da noite, às 21 até às 0 hora, constando 21 objetos aparecendo naquela região. Sim. Eles apareciam, desapareciam. Agora, o que era, não sabemos. Outro fenômeno bem estranho que ocorre na nossa cidade aqui é um fenômeno de um objeto voador não identificado que ele começa a piscar, como se fosse um avião. Mas ele pisca e aparece num lugar, pisca no outro, aparece no outro, entendeu? Não dá para dizer que é avião, não. Sim. Porque ele pisca num lugar, apaga. Pisca no outro, aparece. Pisca para lá. Então, ele não tem uma rota certa. Ele vai para frente, vai para trás, vai lá, pisca cá. Esse é um dos objetos que, em outra oportunidade, né, nós temos uma filmagem, né, de alguns OVNIs que foi nos enviado. Nós temos aí na internet, que depois eu posso deixar o link para você colocar, uns slides de fotos, né, de OVNIs que nós fomos aí, fizemos uma campanha junto aos moradores, né, da cidade de Ponta Grossa, que nos enviaram, nós separamos alguns slides, deixamos na internet, esses objetos, né, vão estar aí no link, depois o Eduardo não coloca, e em outra oportunidade aí nós estaremos mostrando algumas filmagens de OVNIs, lembrando de OVNIs, gente. Nós estamos aqui afirmando que são naves intergalácticas, tá? Nós temos que ter o pé no chão. Vamos mais algumas perguntas, Juliano? Pode ser, né? Pode ser. O Fábio fez mais uma pergunta aqui, mas o Juliano falou que alguma coisa. Juliano, você já viu algum OVNI de perto ou já foi contatado? Então, como eu já disse, né? Já falei aí no começo, né? Sim. Eu tive a oportunidade de ver vários objetos voadores não identificados, mas a presença mais perto que eu tive foram 5, 6 metros de distância desse objeto, que foi no famoso caso Loremir, daquela bola, né? Sim. Bola de luz que estava acima de um poste de madeira. Então, foi digamos assim, mais próximo que eu tive, né? Talvez algum contato espiritual eu já tenha tido, né? Mas não cabe aqui eu relatar, porque, como eu já falei, né? Nós estamos aqui para apenas relatar como foi o início da ufologia. Sim. Numa outra oportunidade, quem sabe, a gente possa contar como que foi, mas vamos contar apenas aquilo que a gente teve a oportunidade de ver fisicamente, né? Bom, vamos à próxima pergunta. Eu acho que é Nahaman. Pergunta: acredito no aumento de avistamento ou por causa do isolamento? As pessoas têm olhado mais para o céu? Eu tentei entender, né? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. É que assim, ela quer se perguntar se aumentou os avistamentos por as pessoas estarem isoladas, né? Aí as pessoas têm a oportunidade mais de olhar para o céu. Com certeza, né? Com esse isolamento, as pessoas, né? Tiveram a oportunidade de ter um aumento nos avistamentos. Sim. É claro que a maioria das pessoas ainda não tem o costume de ficar olhando para o céu, né? As pessoas têm o costume de pegar o seu celularzinho e ficar assim, e daí ficar reclamando que nunca viu um objeto voador não identificado, né? A Letícia falou que tirou algumas fotos em São Paulo. Letícia, tenta falar aí o que você quer. Qualquer coisa, você pode mandar pelo e-mail, talvez, ou pro Juliano, a gente dá um jeito aí, né? A pessoa ela pode enviar essas fotos aí. Pode. Para mim, através do nosso e-mail, né? Você pode deixar aí no final da descrição, né? Quando você for editar aí, você vai deixar aí, né? Daí ela entra em contato aí com o e-mail e nos envia aí para a gente analisarmos.
Exatamente. Mas o e-mail, o que você pode fazer é deixar o e-mail, Juliano, naquele bate-papo do YouTube lá embaixo. Você pode deixar lá depois? Do lado direito ali, no chat privado. Onde escreve elogiando o canal, embaixo da tela do canal. Vou deixar. Tá bom, ô Letícia? Ele vai deixar o e-mail para você mandar foto, tudo bem? Se quiser, também eu deixo o meu e-mail lá, também ajudando ela aí, tá? Faça isso aí, depois você passa para mim. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. É do Fábio. Juliano, você acredita que uma agenda, dito por muitos, e que pode ocorrer um contato em massa com a humanidade para definitivamente ser revelado vidas em outros mundos? Ele está perguntando se pode ser revelado, né? O Fábio, né? Se ele acredita. Eu não acredito se vai ter um contato em massa um dia. Não, eu não acredito que vai haver um contato em massa nos próximos anos, não. Eu acredito nos contatos mais assim, separados, né? Com as pessoas que estão preparadas, né? A maioria das pessoas não estão preparadas para ter um contato em massa. Primeiro, né? Que as pessoas iriam estar numa histeria total. Né? Então, na minha crença, estamos falando pela minha crença, que não vai haver um contato em massa, infelizmente, nos próximos anos, não. Você acha que não, né? Não, na minha não. É que assim, eu já vi um ufólogo prever que talvez depois de 2030, eu acho meio errado prever, né? Não, devemos fazer previsões. Eu já vi, não vou falar quem nós devemos colocar em mente que as pessoas, a maioria, não está preparada, né, mentalmente, para ter esses contatos. Então, enquanto não tiver a maioria preparada, esses seres, né, eles não vão descer lá na Casa Branca, não vão descer no terreno da nossa casa, infelizmente não vão fazer isso. Eles vão estar fazendo contato com pessoas ali, né, que estejam ali preparadas mentalmente, espiritualmente, para esse contato, entendeu? Como que é? É verdade. Pessoal, alguém quer mais fazer perguntas? A gente está quase encerrando, então. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Chegou algumas pessoas aí no final, né? A Josimara chegou, mas bem-vindo, tá, Josimara? A minha amiga Adriana. O Lucas está aqui. Mais alguma pergunta? Porque a gente está encerrando. Vocês querem? O Juliano responde. Ele está aqui para isso, né? Mas a gente não vai manter muito tempo a live. Eu acho que fizemos essa live aí, né, Eduardo? Só para expandir, né, algumas perguntas que chegaram até nós. Exatamente. Como surgiu, né, a ufologia na cidade de Ponta Grossa. Sim. Mas nós estamos aqui dispostos a fazer outras lives com mais detalhes, né, expandir ali o arquivo X que tem aqui em Ponta Grossa de casos ufológicos que estão ainda considerados misteriosos aí, que foram investigados, mas ainda, né, continuam nos seus arquivos X, porque ainda o mistério continua. Não foram desvendados totalmente. Nós vamos fazer isso, nós vamos rever vários casos aí, nós vamos mostrar fotos. Com certeza. Lembrando que depois eu vou deixar com o Eduardo aí o link do vídeo, né? Isso. Que tem diversas fotos de OVNIs aqui na cidade de Ponta Grossa, né? Que foi passado para a gente por pessoas que viram e por pessoas que não viram, gente. É importante lembrar que nem todo OVNI é visto pelo olho humano, né? É captado em fotos e em filmagens. Então, tem fotos ali que tá nos slides ali, que vamos passar, né? Em outras oportunidades, ou vamos deixar o link para as pessoas verem, que foram tirados dos locais e, de repente, quando a pessoa revelou, estava lá um OVNI, né? O link também, se quiser, também pode deixar lá embaixo também, acho que cabe também naquele bate-papo, né? Do YouTube. Eu tô quase encerrando. Você pode atender, então, aqui o Lucas, a pergunta? Então, Juliano, pode, né? Sim. Então, vamos lá. Qual a opinião dele sobre os OVNIs estar entre nós? Ele acredita nisso? Ou que tem alguma raça vivendo entre a gente em um bom tempo? Mas ele já fez mais ou menos essa pergunta. Não, a opinião que eu tenho sobre os OVNIs, eu tenho certeza que os OVNIs eles estão sobrevoando, né, por aí.
A questão é se esses seres, né, que Sim. estão por detrás dos OVNIs estão entre nós. Há relatos de que sim, né? Eu não posso afirmar categoricamente afirmar que esses seres estão entre nós. Mas se a gente olhar na história humana, eles sempre estiveram conosco, né? Desde relatos, né, de deuses, supostamente deuses que desceram entre nós, os Anunnakis, né? A palavra Anunnaki é muito mal interpretado por pessoas aí que dizem que Anunnaki é uma raça. Na minha opinião, o Anunnaki não é uma raça. A palavra Anunnaki, ela quer dizer aqueles que vieram do céu, certo? Quem veio do céu? A pergunta é essa. Quem veio do céu? Então, pode ser uma categoria de seres ou várias categorias de seres que estão aqui presentes na humanidade desde os primórdios. Então, a pergunta, né? Eu espero ter respondido. Sim, é isso aí. Pessoal, estamos encerrando então o canal Segredos do Mundo. Muito obrigado. A única coisa que eu quero dizer, Letícia, a gente vai analisar. O Juliano vai mandar o e-mail lá, ele passou o e-mail, porque tem que analisar realmente. Que é interessante que ela falou que essas imagens é de São Tomé das Letras, Juliano. Legal. São Tomé das Letras aí tem muitos mistérios. Inclusive, Eduardo, tem uma ligação aí com Tunis, né? Tunis, que a gente também, São Tomé das Letras tem esse mistério também, Tunis. Há uma ligação aí, né? Segundo informações aí que é a Tunis, que liga um parque do Vila Velha, né? Sim. Com a cidade lá de São Tomé das Letras, com a Serra do Roncador, né? E por aí vai. Mas esse assunto, né, dos túneis a gente vai deixar para uma outra oportunidade, porque ainda nós estamos no início das conversas, no início das pesquisas. Exatamente. Né? Porque separar muito joio de trigo aí, que está sendo passado na internet como verdadeiro e não são. Então, não queremos, a nossa intuição não é passar informações incorretas e não é passar fake news. A nossa informação aqui, ela vai ser divulgada conforme as nossas pesquisas, conforme aquilo que a gente obtiver de provas, entendeu? Exatamente. Pessoal, então vou me despedindo. Juliano, você quer falar algumas coisas finais para encerrar o canal? Eu gostaria de deixar o meu telefone. Isso, deixa, porque... Aí, Letícia, pega aí, Letícia. Eu gostaria de deixar o meu telefone para qualquer informação, para qualquer dúvida, para qualquer envio de material, né, que a pessoa tenha alguma desconfiança que seja um OVNI. Pode enviar através do meu telefone aí, do WhatsApp. O código é 42 999 69 6174. Repetindo, o código de área é 42. O telefone é 999 69 6174. Acho que tá certo, né, Juliano? Acho que tá certo, né? 99. Faltou um 9, né? Faltou um 9? Gente. Agora tem que ter esse negócio de colocar um 9, né? É 999. Então, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer hora aí. A gente está disposto a responder qualquer tipo de pergunta, né? Indagação. Se vocês podem enviar algum material que vocês tenham suspeita que seja um OVNI. Lembrando, nós não estamos aqui para afirmar que esses OVNIs sejam naves interespaciais intergalácticas. Aqui para tentar desmistificar. Nós estamos aqui como pesquisador. Não estamos aqui colocando a nossa crença pessoal. Eu tenho a minha crença pessoal, né? Eu acredito, claro, em seres, né, de outras localidades. Podem não ser de seres de outro planeta, mas seres de outras dimensões. Mas mesmo assim são seres extraterrestres. Sim. Então nós devemos ter esse conceito, gente. Tudo que não mora na Terra é extraterrestre, né? Sejam eles seres espirituais, dimensionais ou planetários. Sim. Obrigado, gente. Obrigado, viu, Juliano? Estamos aí nas próximas aí. Na próxima estaremos com mais tempo, né? Com mais material. Né? Exato. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aí. Lembrando que domingo de manhã tem espiritualidade. Amanhã tem mais um ufólogo aqui de Peruíbe.
E domingo à noite vai vir outro ufólogo. Tudo bem? Tchau. Até mais. Tchau, Juliano. Namastê. Namastê. Namastê.